Fala pessoal, tudo bem com vocês? Do lixo pro luxo. O Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão Assis foram liberados para uma prisão domiciliar no Paraguai. Um luxuoso hotel em Assunção, você vai conferir detalhes. Para isso, uma quantia milionária numa remessa vinda do exterior. E se você acha que isso está perto de acabar, é só a ponta de um grande iceberg. Seja bem-vindo que eu te conto os detalhes, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Depois de 3 pedidos negados da defesa de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, finalmente a justiça paraguaia decidiu acatar, até em razão da pandemia do coronavírus, em liberar Ronaldinho e Assis, mas para uma prisão domiciliar enquanto o processo segue em andamento. O que significa isso? Significa que eles saem da agrupação especializada, um quartel-general que foi transformado numa prisão para criminosos com uma alta periculosidade, traficantes, terroristas, políticos, enfim, lá estava o Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão Assis, e agora, de acordo com a justiça, ele permanece em Assunção, exatamente para que não se corra o risco deles fugirem do país, aguardando o andamento do processo. Uma quantia de 1.600.000 dólares, na cotação 8.300.000 reais, o Ronaldinho e o Assis tiveram que pagar como uma espécie de um cheque calção, como garantia, exatamente para que eles não fujam do país até o processo ser finalizado. Quando o processo for finalizado, esse dinheiro pode voltar para a origem ou ser utilizado nas custas do processo e até mesmo no pagamento de multa. A gente não sabe qual será a punição, o que a justiça vai decidir em relação à punição desses 2 ex-jogadores. Mas, por enquanto, o Ronaldinho, para ter essa liberdade junto do seu irmão, eles tiveram que desembolsar 8.300.000 reais, na cotação 1.600.000 dólares. O problema é que nas contas, ou na conta que o Ronaldinho tem aqui no Brasil, ele não tem lá muito dinheiro. De acordo com a Receita Federal, ele foi envolvido em vários processos aqui, e inclusive ele tem uma dívida nesse valor em Porto Alegre, na construção de uma plataforma no Guaíba, que não foi finalizada. Houve uma cobrança em que ele alegou não ter dinheiro, e realmente houve uma quebra de sigilo e não tinha dinheiro na conta do Ronaldinho. Tá, mas de onde surgiu esses 8 milhões? Ele teve que buscar no exterior, numa conta que ele mantém na Europa, e fazer essa remessa de uma forma rápida até, que vai para uma espécie de fundo da justiça paraguaia, que pode utilizar esse dinheiro, como eu falei, para outros fins, ou devolver ao fim do processo, especialmente se eles forem inocentados. Uma alta quantia que foi desembolsada, e a partir de agora o Ronaldinho e o Assis estão em prisão domiciliar. É claro que a defesa dos dois não vai parar por aí, vai tentar inclusive a liberação para que eles retornem ao Brasil. Agora, não dá para dizer que eles estejam nesse momento numa situação ruim. Se você aí está pensando, bom, mas o Ronaldinho sai da prisão, que realmente era uma situação delicada, e vai para uma prisão domiciliar, bom, vai continuar na quarentena igual estamos todos nós, em razão da pandemia do coronavírus, sem poder sair e tudo mais, ainda mais numa situação como ele, respondendo por uma acusação de cerca de 10 crimes em que eles estão envolvidos lá, ele e o seu irmão. Pois vejam só como é o Hotel Palmaroga, no microcentro de Assunção, na Calle Palma, onde está localizado esse hotel 4 estrelas em que o Ronaldinho terá à sua disposição. O mais curioso é que, por conta da pandemia, eles serão os únicos hóspedes. E claro que todas as despesas serão pagas por eles. Só que ele escolheu, claro, a suíte presidencial, que custa, na cotação, R$2.000 a diária. Nessa suíte presidencial, que você está vendo imagens aí, tem uma grande cama king size, tem 2 TVs 4K, uma de 45 polegadas, outra de 55 polegadas, tem acesso à piscina, lavanderia, serviço de quarto, academia. Ele tem, por exemplo, saída de banho com pantufas, tudo certinho, um enorme banheiro. Vai ter um tratamento muito melhor do que ele vinha tendo numa cela que ele dividia com o irmão, num tamanho de 6x9 metros quadrados, era onde ele estava, com 2 camas de solteiro, em que ele dividia com o irmão, um frigobar e uma televisão que ele mesmo comprou para colocar lá dentro da agrupação especializada do Paraguai. Agora, ele foi para a prisão domiciliar,
convenhamos, com um requinte, um luxo muito maior. Tá, mas isso não interessa muito em termos de... interessa em termos de curiosidade, né, do que a gente está mostrando aqui, de que forma esses jogadores milionários ainda conseguem, né, se manter diante de uma situação tão negativa como essa. Agora, vocês acham que está perto de acabar? Por que o Ronaldinho e o Assis permanecem lá? Por que uma prisão preventiva de 6 meses e agora mesmo com a prisão domiciliar ele sendo mantido na capital paraguaia? Porque o Ronaldinho e o Assis, eles representam a peça de uma grande engrenagem, uma peça de um grande quebra-cabeças, a ponta de um grande iceberg. Vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Porque através deles, que claro, o fato ganha notoriedade e atrai os holofotes exatamente pela personalidade do Ronaldinho Gaúcho no mundo inteiro, mas por conta disso tudo, a justiça paraguaia começou a descobrir uma teia de muitos crimes relacionados a pessoas que conversavam com eles. Os celulares dos dois já foram devolvidos aos seus donos, aos seus proprietários, né, o Ronaldinho e o Assis, foram devidamente periciados e foram encontrados vários artifícios que terão a construção de provas ali para serem colocadas no processo. Como, por exemplo, a ligação deles com pessoas ligadas ao crime organizado dentro do Paraguai. A Dália Lopes, que é a empresária que começou tudo isso, que conseguiu esses passaportes falsos para eles, está foragida há mais de 30 dias. E ela tem uma empresa que vende passaportes falsos para o mundo inteiro. Então vejam o tamanho, vejam a proporção disso. Isso pode acabar representar outros crimes, outras pessoas envolvidas, outros países, é muito maior. Não necessariamente do Ronaldinho e do Assis, mas com pessoas ligadas a eles nesse momento. O dono do cassino que estava levando eles para lá também é um cara que responde por várias acusações. E os dois, só os dois, estão respondendo por crimes como evasão de divisas, estelionato, empresas de fachada, passaporte falsificado. Esse é o crime que eles realmente cometeram, mas os outros ainda estão em investigação, todos esses que eu citei, e muitos outros que a justiça paraguaia ainda está averiguando. Ou seja, tem muita coisa para acontecer. A justiça do Ronaldinho, a defesa do Ronaldinho está tentando aliviar e amenizar de todo modo, mas vamos combinar, ele ficou 32 dias dentro de uma cadeia, ainda conseguiu banho de sol, jogar futebol, uma pelada e tudo mais, mas numa cela minúscula, a gente não sabe em que condições, e agora está indo realmente para uma prisão domiciliar, né, para um hotel, esperar o desenrolar disso tudo enquanto ele não consegue o retorno ao Brasil. E aqui a gente sabe que o confinamento continua por outras questões, mas nem se compara, né? Ele vai ter toda a estrutura da sua residência, familiares, enfim, vai estar muito mais tranquilo esperando o desenrolar disso tudo. O problema é que realmente a cada dia que passa, a cada semana que passa, a justiça paraguaia tem mais detalhes sobre o envolvimento deles com pessoas extremamente perigosas que cometem crimes complicadíssimos, não só dentro do Paraguai, como na América do Sul e no restante do mundo. Então, a gente vai ter que aguardar. Mas, por enquanto, tá lá o Ronaldinho no Hotel Palmaroga, em Assunção, descansando, esperando o desenrolar disso tudo. Comentem aqui o que vocês acham dessa história toda, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!